Muito obrigado, Sra. Coordenadora e colega deputado, e naturalmente cumprimentar a Ordem dos Engenheiros Técnicos e permitam-me que os trate por caros colegas e agradecer a vossa presença aqui. Eu tinha aqui 5 pontos que gostava de abordar. Um é esta primeira abordagem que aqui trouxeram, que é um comentário da separação das questões dos edifícios, do existente, do não existente, o facto de haver a regulamentação anterior ao RSA, os edifícios anteriores ao RSA e ao REVAP, os edifícios deste período permeio que, apesar de tudo, podemos estar relativamente tranquilos, e as novas edificações, nomeadamente com a nova legislação europeia, que me parece um aspecto importante. Mas há uma questão que eu digo muitas vezes e que acho que é importante, é que nem a política termina, este conceito de que há política, o que é da política, aos técnicos, o que é dos técnicos, infelizmente não é um conceito tão simples quanto isso, ou se calhar felizmente, porque há uma larga zona de sobreposição. E, portanto, a engenharia é uma opção entre opções políticas dos recursos económicos do país e também opções técnicas e, portanto, há aqui uma questão de transição de recursos que o país pode dispor que resulta de uma reflexão ponderada do nível de risco aceitável da sociedade e que é um aspecto que, digamos, é um desafio para o futuro e é a primeira pergunta, é que as ordens de engenheiros técnicos, que os engenheiros da sociedade técnica, de um modo geral, tenham um domínio muito superior do nível de vulnerabilidade e do nível de risco, que não é nem pode ser zero, e, portanto, esse contributo, em minha opinião, isto é um primeiro desafio, é algo que o corpo técnico não se pode eximir na discussão política. Porque os conceitos excessivamente simplistas, não há, queremos risco zero, são riscos impraticáveis do ponto de vista económico e nós não temos essa possibilidade. E, portanto, isso era um aspecto que eu os desafiava no futuro, e a questão sísmica e da vulnerabilidade sísmica é mesmo isso, é a questão da avaliação de risco e qual é o nível de risco que a nossa sociedade está disposta a aceitar e que a generalidade dos políticos não teriam compreensão para perceber o que era uma probabilidade de risco, qual era uma probabilidade de ruína, algo do género. Isto era um primeiro comentário. Um segundo comentário é a questão do planeamento, que se podiam clarificar isto. Digamos, os instrumentos de planeamento que temos se consideram satisfatórios, se não, sendo que Portugal é um país bastante consolidado, continua a dizer-se que há falta de habitação, portanto é natural que tínhamos tendência, pelo menos em algumas zonas, de expandir as zonas de habitação. Há uma grande pressão, particularmente das autarquias, para essa expansão ocorrer, peço desculpa, de forma indiferenciada, mas devíamos ser mais cuidadosos nessa expansão, sendo certo que por absurdo, por quase redução ao absurdo, as zonas com maiores povoações, com exceção do Norte, são as zonas de maior vulnerabilidade sísmica e, portanto, nesse aspecto, há aqui uma preocupação grande. Sra. Presidente, se me permitir, só mais 2 comentários, eu sei, só mais 2 questões. Uma é como é que vem esta questão, simplificadamente, do programa Mais Habitação, que vai no sentido de simplificar um licenciamento e todos os processos de licenciamento e, portanto, todas as medidas que aqui sugerimos aparentemente são contrárias a este aspecto. Ou uma parte será contrária, a ponderação do balanço destes 2 aspectos, e uma outra questão, que é, esta é uma comissão ligada ao poder local, se podiam também dizer alguma coisa sobre isso, eu até nem sou membro desta comissão, estou aqui excepcionalmente, mas é que os municípios e o território é muito diferente. Ou seja, aquilo que se pode pensar fazer no município como Lisboa, particularmente com o programa Resiste, embora aqui as indicações sejam relativamente simples, são incompatíveis com o município de Freixo de Espada à Cinta ou qualquer outro município do interior, muitos deles com populações inferiores a 5.000 habitantes. E, portanto, que medidas é que podíamos ter para que estas medidas fossem realmente eficazes para todos os municípios? E já ultrapassei largamente o meu tempo, agradecendo à Sra. Coordenadora a tolerância, agradeço também as contribuições dos seus engenheiros.